Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha, antes da gente iniciar nosso vídeo aqui mostrando para você uma estratégia muito bacana para você anunciar o seu sex shop, eu quero trazer uma coisa importantíssima para vocês. Sex shop não acontece da noite para o dia. Márcio, dá para ter resultado logo no primeiro mês de estratégia? Não vou falar que é impossível, mas é pouco provável. Márcio, leva-se quanto tempo? Eu estou respondendo umas perguntas que eu sempre recebo aqui. Quanto tempo leva para ter resultado com tráfego pago bem estruturado para a sex shop? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender: onde a sua loja está? Onde ela está? Qual é o grau da sua loja hoje? Qual que é o cenário da sua loja hoje? Por exemplo, se a sua loja já tem anos no mercado, já está com uma marca praticamente consolidada, por mais que você não tenha investido em brand, em fortalecimento de marca, mas posta continuamente ali nas redes sociais, interage com os seus clientes, interage com o público, tem aí um investimento legal durante muito tempo já no Google, seu site é um site extremamente responsivo, nossa, travou aqui. Então, porque a maioria das compras hoje já acontecem via mobile, já falei isso várias vezes aqui, até cansado já. E tem que ser responsivo, tem que ser rápido, não adianta você carregar a imagem pesada, vídeo pesado no seu site, vai demorar para carregar, a pessoa vai desistir, vai sair, vai para o site do concorrente, vai comprar do concorrente. Então, tudo isso, tudo isso daí vai impactar diretamente no resultado. Por quê? Se você está começando com uma loja do zero, do nada, não tem marca, não tem nada na loja, apesar de você, por exemplo, pode contratar o Márcio aqui, pode contratar a Tuxê aqui não dá para ver o logo, né? A Tuxê. A gente é especialista na área, a gente trabalha com sex shop há muitos anos, muitos anos, muitos anos. A gente tem loja em todos os lugares. Por que eu estou falando isso? Porque eu realmente estou cansado das pessoas acreditarem, por qualquer motivo que seja, que existe uma mágica, que é uma varinha de condão, que vai lá e plum, e vende o site. E não acontece assim. Eu gostaria muito, vocês não sabem como eu gostaria de chegar aqui para vocês e falar, olha, tem uma estratégia matadora aqui, que é só eu virar essa chavinha que você vai ter 100 vendas por dia com R$ 10 de investimento no Google. Eu juro para vocês que eu gostaria muito de ter isso aqui. Muito. Por quê? Porque ia economizar um trabalho assim gigantesco da agência, um estresse gigantesco, porque gera, a gente sabe, porque às vezes o cliente vem investindo em tráfego pago há muito tempo, nunca teve resultado, passou por vários golpes, caiu em várias porcarias na internet, que hoje tem muito, e daí quando chega aqui na agência, a pessoa já está totalmente estressada, cansada, entendeu? E aí nós somos responsáveis, né, na cabeça dela, da pessoa, da empresa, em fazer com que vire a chave ali em questão de semanas, às vezes um mês, muito menos de um mês, muitas vezes. Então, cuidado. O que eu tenho para falar para vocês hoje é que existe estratégia sim para sex shop, existe sim um tempo que a gente precisa de maturação das campanhas para a gente poder entender. Eu falo isso em todos os vídeos, vou falar de novo aqui, porque isso é extremamente importante, até para a gente ter registrado isso aqui. Não existe uma caixinha pronta que eu pegue numa loja e coloque numa outra loja. Por exemplo, essa loja está vendendo R$ 200 mil por mês. Eu pego a caixinha aqui, enfio numa loja que vende 10 mil, R$ 1.000 por mês, e de repente ela está vendendo 200 mil. Aí eu enfio numa outra loja. Eu gostaria muito que existisse isso. Não existe isso. Cada loja é uma loja, cada empresa é uma empresa, cada marca é uma marca, cada estratégia é uma estratégia. Apesar de a gente ter conhecimento, know-how, tem banco de dados, por exemplo, eu tenho várias palavras-chave que geraram já vendas em outras lojas, que a gente vai computando isso, vai salvando isso para fazer parte do nosso know-how, até para a gente não perder tempo também. A gente sabe, ó, essa palavra-chave historicamente, levando em consideração várias outras lojas, gerou venda. Olha, esse anúncio aqui, historicamente, levando em consideração várias outras lojas, gerou venda. Então, a gente separa tudo isso, mas acontece de a gente pegar tudo que a gente tem, coloca numa loja e não gera venda, pelo menos nos primeiros meses ou primeiras semanas. Acontece.
tá? Então, isso é extremamente, tenho que falar isso para vocês aqui. Você aí que é dono de sex shop, dona de sex shop, está querendo entrar nesse mercado, é isso, é a realidade. Se você não quiser acreditar no Márcio aqui que está falando para vocês, vocês podem contratar qualquer agência, qualquer gestor de tráfego aí espalhado por todo o Brasil e depois vocês vão ver que o que eu estou falando é verdade. Eu tenho certeza absoluta de um cara que trabalha com marketing digital há mais de 7 anos já, só de agência a gente tem 5, vai fazer 5 agora em abril. A gente já atendeu loja não só no Brasil, mas no mundo todo de sex shop, em Portugal, Londres, Estados Unidos, todo lugar que vocês possam imaginar. E o que eu estou trazendo para vocês é real, tá? É real, mas vocês não precisam acreditar. Vocês podem ir lá testar e depois vocês vão vir aqui e falar, nossa, aquele cara do vídeo lá, o Márcio, estava falando a verdade. Não funciona da noite pro dia. Vamos lá, vamos agora para a estratégia. O que acontece? Quando a gente vai trabalhar com um sex shop, a maioria das pessoas vai fazer campanha de pesquisa. Campanha de pesquisa é aquela campanha que a pessoa vai lá e digita, por exemplo, vibrador feminino, aparece lá, melhores vibrador feminino do Brasil, melhor sex shop do Brasil, sex shop mais vendido do Brasil, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Funciona? Funciona. Você vai pegar a pessoa da ponta do funil, certo? Beleza? Por exemplo, a pessoa já está pesquisando sobre comprar de você. Então ela está lá pesquisando, por exemplo, sex shop em Santa Catarina. Aí aparece a sua loja de sex shop, ela vai clicar no seu anúncio, vai para o seu sex shop. Beleza? Beleza. Aí vem um ponto importante. Eu estou falando de campanha de pesquisa primeiro, tá? Se você não tem uma loja física, se você não tem uma loja física que consegue entregar de forma rápida o produto, não coloque nome de cidade. Por que, Márcio? Porque quando a pessoa pesquisa, por exemplo, sex shop em Santa Catarina, não Santa Catarina que é muito grande, mas, por exemplo, sex shop em Novo Hamburgo, é porque às vezes ela quer aquele produto para ontem. Ela quer um delivery, ela quer que, por exemplo, pedir ali no sex shop ali da esquina, em 1 hora, 2 horas está aqui em casa. Entendem? Aí uma coisa que eu já falei aqui em outros vídeos, eu vou falar de novo. O setor de sex shop ele é um setor de urgência, apesar das pessoas às vezes não entenderem isso. Quando a pessoa compra, a pessoa quer para ontem aquele produto. Então ela está ali naquele momento e tal, ela vai comprar para receber o mais rápido possível. Então o frete, a entrega, o tempo de entrega, ele é extremamente decisivo. A gente até postou uma matéria nas nossas redes sociais lá da Touché, falando exatamente sobre isso. Falando, olha, tem que ativar o Windows aqui. Desculpa aí, gente. Tá aparecendo a mensagem de ativar o Windows. O sex shop, ele demanda essa urgência. Então, olha para você ver que loucura. A gente postou uma matéria nas nossas redes sociais falando sobre os graus, né, de desistência. Então, a pessoa entra no site, quantos por cento a pessoa desiste pelo frete? Quantos por cento a pessoa desiste pela demora da entrega? Quantos por cento a pessoa desiste realmente pelo preço do produto? Então, o frete, o tempo de entrega e o valor do frete são decisivos. A maior taxa de abandono de carrinho hoje, ou de pessoas que não finalizam a compra quando entram no site, é pelo frete, que eu estou falando aí, o custo, e o tempo de entrega. E depois vem o valor do produto. E às vezes a gente acha que é pelo valor do produto, mas não. Às vezes é o frete e o tempo de entrega. E falando de sex shop, especificamente, muitas vezes o tempo de entrega é o que rebenta com o sex shop. Por exemplo, a gente tem uma loja muito bacana, que é uma loja que entrega super rápido, e ela entrega em menos de 2 horas, 1 hora e meia, o produto já está na casa do cliente. Quando a gente expandiu essa loja para tentar vender online, nível estadual, nível estados e tal, nível Brasil, a gente viu que a loja física, dentro de uma região X segmentada, ela vendia muito mais do que vender para os estados. Vendia para os estados, mas a loja física ainda continuava vendendo muito mais. Por quê? Por causa da entrega. Porque quando a gente vai escrever o anúncio, a gente colocava lá, isso é um mega chamativo e também já deixo aí a deixa para vocês. Colocava lá, entrega em menos de 2 horas, entrega em menos de 1 hora, entrega até 3 horas. Isso fazia com que a pessoa, primeiro é um gatilho, uma válvula ali de ativação no cérebro da pessoa, a pessoa vai olhar e falar, opa, vai chegar rápido. A pessoa já entrava em contato e já comprava na hora, tá? Então, descrição total, embalagem segura, essas coisas é de praxe, todo mundo coloca e tem que ter mesmo, mas esse gatilho, se você tem uma loja física ou um delivery, é legal você utilizar. Outra coisa, aí saindo do campo de pesquisa, hoje, como é um mercado extremamente concorrido, sex shop, quando você consegue trabalhar em outras linhas de frente, a chance de você ter resultado é maior. Então, por exemplo, se você consegue
trabalhar com fotos, com imagens, com vídeos, provavelmente o sex shop ele vai ter mais chances de vender. Eu não estou falando de vender em si, mas mais chances de vender. Por quê? Porque ele vai estar presente em várias outras frentes. O que as pessoas hoje normalmente fazem é criar uma campanha de pesquisa e largar a campanha de pesquisa lá. Não funciona assim. Então, por exemplo, hoje o Google ele tem a campanha de shopping, que apesar de muitas pessoas não acreditarem, ela foi criada e desenvolvida para vender produtos de e-commerce. Então, se o seu sex shop ele também é um e-commerce, um sex shop online, se você não tem a conta no Measurement Center, você tem que criar. Por mais que você não acredite, que você tome bloqueio, que fique restrito às vezes, é uma plataforma criada para vender produtos online. Então tem que ter, tá? Então assim, o Measurement Center vinculado ao Google Ads, ele demora um pouco para começar a gerar conversão, porque a inteligência do Google, a IA, ela vai trabalhar com as conversões que o site já teve. Aí entra até uma outra coisa que eu já vou falar, mas vou terminar aqui o raciocínio. E depois de um tempo, ele começa a criar conversões, entregar conversões mais qualificadas. Por quê? Porque ele sabe, ele começa a entender qual é o público que normalmente compra. E aí você consegue trabalhar com público-alvos personalizados. Dentro de um mês dá para fazer isso? Não. Dentro de 2 meses dá para fazer isso? Não. Aí entra o grande problema do sex shop. Por quê? As pessoas querem resultado da noite pro dia. A pessoa acha que em 4, 5 meses ela vai estourar e vai vender. Ser o melhor sex shop do Brasil, faturar R$1 milhão e comprar um avião. Eu gostaria muito disso. Mas trazendo para a realidade, principalmente dependendo do investimento que você faz por mês, o Google ele demanda sim tráfego, gerar cliques, gerar visualizações para poder entregar para vocês, vamos dizer assim, dicas, vamos colocar dicas mais personalizadas. Então, fora essas dicas mais personalizadas do Google, você consegue criar um público-alvo personalizado. O que é isso? Márcio, como funciona o público-alvo personalizado? Porque eu só sei que existe palavra-chave. Público-alvo personalizado, por exemplo, pessoas que visitaram meu site nos últimos 30 dias, pessoas que navegaram por uma determinada aba do meu site, pessoas que abandonaram o carrinho no meu site nos últimos tantos dias, pessoas que normalmente frequentam esses sites aqui. Aí eu pego sites dos meus concorrentes, por exemplo. Então, público-alvo personalizado não dá para fazer assim da noite para o dia. Mesmo você pode até criar, mas ele não vai te dar resultado nenhum. Aí entra a questão da maturação que eu falei. E entra o ponto importante, que é o ponto que eu tinha parado ali, agora eu vou falar. Conversões. Se o site não está configurado de forma correta as conversões, o Google também não vai ler essas conversões. Se ele não ler essas conversões, ele também não vai entender essas conversões, ele não vai aprender. Então, se a agência não tem acesso, o gestor ou vocês aí não tiverem o Google Analytics para poder trabalhar, que é o G4, né, hoje, a atualização do G4, vocês não vão conseguir entender o tráfego que está acontecendo ali dentro do Google. Com o G4, por exemplo, a gente consegue ver quanto tempo a pessoa ficou em cada página, quais são as visualizações, a gente consegue até ter uma escala lá que é uma árvore, que a gente consegue ver, ó, a pessoa entrou por aqui, aí ela fez isso aqui, ela fez isso aqui, ela fez isso aqui, ela veio para cá, então a gente consegue entender o fluxo. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente pega tudo e joga nas costas do gestor. Fala assim para o gestor, olha, eu preciso que você faça vendas girar e chover venda para mim. Mas às vezes o seu site está desconfigurado, às vezes não está legal para mobile, às vezes está demorando para carregar, às vezes está pesado para caramba, às vezes o checkout é extremamente difícil de fazer. Eu já peguei um site aqui que só faltava pedir um exame de sangue para a gente poder finalizar a compra. Parece brincadeira, mas é verdade. Então, existem N fatores que fazem a pessoa não comprar de você. Já falei isso aqui várias vezes, não vou falar de novo. Tráfego. Trafegar. O gestor de tráfego, ele gera tráfego, ele não gera venda. Tá? Qualquer um que fale ao contrário disso para você está tentando te enganar para tomar seu dinheiro. Simples assim. Não importa quanto resultado ele tenha, não importa o histórico que ele tenha, não importa quantas empresas ele faça gestão, não importa isso aí. Por quê? Resultados passados não garantem resultados futuros. Eu trouxe essa frase do mercado financeiro, porque há lá anos atrás eu trabalhei muito com o mercado financeiro, e isso faz muito sentido também em qualquer coisa da nossa vida hoje, principalmente venda de serviço. Por exemplo, se eu faço a gestão de uma loja
e essa loja já está consolidada no mercado, já vende pra caramba, já tem um monte de depoimento, o pessoal já acostumou a comprar da loja, ela tem uma persona, isso é extremamente importante, bem definida. Se eu entro com a minha estratégia, que também já é consolidada com outras lojas, a chance de dar certo é muito grande. Agora, se eu pego uma loja nova que nunca vendeu, ou está, né, cambaleando, vende um aqui, um ali e tal, não tem uma marca forte, não tem um depoimento forte, não tem recompra, isso também é importante. A pessoa normalmente compra uma vez, depois não compra mais. Então, se tem isso, mesmo que eu entre com a minha estratégia consolidada, vai levar tempo para fazer com que a loja comece a vender e chegue no ponto que a gente quer. Então, primeiro, se você quer entrar no mercado de sex shop, é bom você saber onde você está entrando. Igual o nosso famoso Warren Buffett, nunca teste o fundo de um rio com os dois pés. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar o mercado. Vale a pena? Como que é? Isso aqui é assim mesmo? Funciona desse jeito? Quanto que eu preciso vender? Fazer um planejamento. Fez esse planejamento, você vai começar a trabalhar com estratégias. Redes sociais para sex shop, o sex shop funciona? Se for online, não funciona. Por quê? Porque você vai tomar bloqueio. Aí você vai cair, normalmente, vocês aí vão cair normalmente nas mãos de algumas empresas que vendem perfil no Facebook, que é uma porcaria isso aí, para não falar outra palavra. Aí você vai ficar comprando perfil e rodando bloqueio, comprando perfil, tomando restrição. E quando você pôr na ponta do lápis, você trabalhou mais, gastou mais do que vendeu. Então, não funciona. Se eu tenho uma loja física, funciona redes sociais? Aí o papo muda, porque você pode trabalhar no orgânico e também você pode trabalhar com campanha, se você quer fazer tráfego, chamando o pessoal para a loja, não apresentando um produto de sex shop em si. Tá? Outra coisa que também deixa um pouco negativo as redes sociais é que o sex shop, nas redes sociais, a gente trabalha com tópicos, não com palavras. Então, por exemplo, eu vou lá e coloco assim: viajantes internacionais frequentes, é um ponto que quase todo mundo coloca em suas campanhas. Não significa que a pessoa viaja por fora do Brasil constantemente, mas significa que ela tem interesse. Então ela compartilha, curte, interage com páginas relacionadas a viagens internacionais, tá vendo? Mas lá não tem, por exemplo, pessoas que normalmente frequentam sex shop, ou pessoas que normalmente gostam de produtos relacionados a sex shop. Então você tenta chegar próximo de uma persona que compraria sex shop, mas você não vai conseguir apresentar o seu anúncio especificamente para pessoas que compram, que consomem ou que interagem com produtos relacionados a sex shop. Então isso também já é um baita de um ponto negativo, porque você acaba queimando verba e atingindo um público, se a sua campanha passar, um público que provavelmente vai ser difícil comprar de você. Então, normalmente, quando a gente fala de tráfego para sex shop, a gente já aconselha fazer Google Ads, porque o Google Ads, apesar de ter restrição, ele não é proibido como as redes sociais. Redes sociais é proibido anunciar conteúdo adulto. No Google não é que é proibido, ele tem algumas restrições que você tem que respeitar. Então, tudo isso, pessoal, é legal para vocês entenderem. É um mercado extremamente aquecido, em fase de crescimento gigantesco no Brasil, desde o ano passado para cá, mas vocês têm que se atentar a alguns pontos aí. Espero que eu tenha ajudado vocês, tirar algumas dúvidas, mandem perguntas, estou aqui para poder ajudar, o que eu puder ajudar eu estou aqui à disposição. Se vocês não conhecem a Touché, vou deixar o site da Touché aqui embaixo, a gente também tem um mega treinamento, que é o Ad Expert, está indo para os últimos dias, que foi um lançamento que a gente fez, a gente vai tirar ele do ar, não é o nosso intuito dar treinamento nessa área de sex shop, mas a gente fez, de tanto o pessoal pedir, a gente fez e está aqui embaixo também. Boa sorte, não desistam para quem estão aí com a loja, basta só ter mais planejamento, às vezes uma estrutura melhor, mas não desista porque realmente é um setor legal, mas que demanda um pouquinho mais de esforço do que a maioria dos setores falando de e-commerce, mas vai dar certo. Ótimo dia aí para vocês e bons negócios. Fala, pessoal!